Fala galera, hoje estamos com o nosso quadro Fala Doc, onde vocês mandam a pergunta, a gente escolhe e responde para vocês. Sempre na medida do possível, que tem cada pergunta que só Jesus andando sobre a terra. E manda a pergunta para onde? Manda pergunta no nosso Instagram, que está aparecendo aqui embaixo. Manda pergunta aqui nos comentários, entendeu? E pode mandar pergunta no direct do Everton, que ele adora. Não manda não. Manda não que eu recebo 2 milhões de mensagens e eu não respondo. Passou logo o escroto. Inventando no direct. Porra. Me uma porrada de... Vamos lá, primeira pergunta do programa de hoje. Vamos lá. Manda. Pergunta é do Ederson Neres Teixeira. Poderiam me ajudar? Passei na nutricionista e ela pediu para tirar o suco da refeição. Porém, após tirar o suco, criei um tipo de ansiedade, aí me dá vontade de comer chocolate. E mandando açúcar para dentro. Enfim, ele quer que ajude ele. Que ajude ele. Como é o nome? Ederson Neres Teixeira. Ederson, eu acho, analisando assim, fora do nutricional, tá? Vamos falar da parte prática da medicina. Eu acredito que o senhor tem compulsão alimentar por doce. E tem aí um grande transtorno de ansiedade generalizado, provavelmente. Você tem aí um grande transtorno de ansiedade generalizado, o famoso TAG, entendeu? Provavelmente, e por isso que teu doce, por isso que você está atacando o doce por ansiedade e compulsão. Então o que você tem que fazer? Além de ir na nutricionista, ou você vai num médico... Psicólogo. Ou você vai no médico do esporte, ou um psiquiatra, ou um neurologista, ou alguém que saiba lidar com compulsão por doces e alimentos, entendeu? Porque você precisa tomar um remédio para ansiedade. O senhor está ansioso, a culpa não é do suco, é a sua ansiedade. É porque antes você tinha o doce para satisfazer durante a refeição. Você cortou, tu vai arrumar esse doce em outro lugar. Teu problema é ansiedade, não é o suco, não é nutricionista. Você precisa de um médico para te receitar um remedinho. Vamos lá para a segunda pergunta. Pergunta agora do Douglas Silva. Douglas Silva, ele quer saber o seguinte: fazendo a cirurgia de ginecomastia, existe alguma chance dela voltar ao fazer o uso de anabolizantes? Sim, existe o risco. Tá com medo do peito-senho, né? Esteteca de vaca, peito de cachorra véia. Olha só, pode acontecer, porque na cirurgia nem sempre é possível tirar a glândula inteira, ficam resquícios da glândula, né? Então, na verdade, pode ser sim que volte, e é muito comum, temos casos aí de amigos e pessoas conhecidas que fizeram a cirurgia, continuaram tomando anabolizante mais do que deveriam e tiveram que fazer várias vezes a cirurgia. É possível sim, você não estará livre de ginecomastia. Senão era mole, né? Tirava logo a glândula fora e tomava Tava tudo resolvido. Sair pela orelha. Douglas, mas a minha preocupação é o seguinte: se você enviou a pergunta pra gente, porque você já está passando por esse problema, não deixe de levar a sua tetinha ao médico, para ele poder analisar e ver qual é a sua situação. Dependendo do caso ali, se for bem no início, apenas procedimentos com remédio já é o suficiente. Se for avançado, filho, vai entrar na faca. Não tem jeito. Essa porra aí. Vamos para a terceira pergunta. A pergunta é do Luan Byron. Será que é isso? Luan Byron. Deve ser. Maluco. Luan Byron. Byron. Sei lá. Doutores, o azeite extra virgem, quando usado para fritar carne, etc., perde alguma propriedade? Luan, vamos lá, filho, por parte. Primeiro que o azeite extra virgem, você tem que ter cuidado na hora de utilizar ele quando você aquece ele, tá? Por quê? Toda vez que a gente está fazendo algum tipo de alimento, toda vez que a gente está, não só alimento, mas utilizando o azeite também para fazer outras preparações, a gente mexe com a química, com a estrutura química do alimento, sendo ele carne, carboidrato, azeite, gordura, óleo, enfim. A gente está sempre modificando a estrutura química. O azeite, depois de um certo tempo aquecido, o azeite extra virgem, ele passa a ser tóxico,
porque ele muda a conformação dele, que é uma questão de química, conformação cis e conformação trans, tá? E a gordura passa a ser uma gordura trans, agressiva ao corpo, beleza? Então, assim, mas se a sua pergunta que é voltada para se ele perde alguma propriedade, sim, perde. Todos os alimentos, ou quase todos, quando você vai para o modo de preparo, eles costumam ter um decréscimo de nutrientes, mas não fique preso a isso, tá? Não é essa questão que você tem que ficar preso, do tipo, fiz a carne, tinha tantos por cento de proteína, depois que eu preparei, assei, cozinhei, ela teve menos X calorias, tá? Vai haver vários processos ali na produção, processo de desnaturação de proteína, e você vai perder um pouquinho de proteína, mas é normal, tá? Isso tudo já vem tudo calculado, tudo direitinho. O importante é se alimentar com saúde e procurar sempre um profissional de saúde para te orientar, certo? E não aquecer o azeite. Isso aí. Vamos lá, quarta pergunta da Vitória Silva. Vitória Silva. Doc, é verdade que baixar muito carboidrato diminui o sono? Esse episódio já teve o cara que para de tomar açúcar e dá vontade de comer chocolate, e agora o carboidrato que quando baixa dá sono. Depende, né? Pode ser que a pergunta dela esteja relacionada à questão calórica. De repente, se você está numa dieta hipocalórica, tá? Aquela que tem menos calorias do que você realmente necessita, você pode ser que o organismo induza um sono para que ele possa te conservar, né? Conservar mas isso não tem nada a ver com o carboidrato, pode ser alguma outra, pode ser... né? Quando você entra numa dieta hiperproteica, por exemplo, e onde o carboidrato não entra tanto, é comum no início a pessoa ficar meio cansada, não ter tanto rendimento nos treinos, né? Sim. Por isso até que a cetogênica faz tanto sucesso aí que você reduz o carboidrato, mas aumenta a gordura, então você mantém uma energia circulando. Mas tem aquelas 4 semanas ali de adaptação que a galera reclama também, né? Sim, acontece. O que acontece é que, na prática, quando a gente vê que a pessoa reduz muito o carboidrato, você começa a perder força. Sim. Até num treino de resistência, qualquer que seja o treino, você vai perder ali uma performance com carga, né? Então, assim, eu não sei se tu tá chamando isso de dar sono, mas reduzir o carboidrato pode sim te dar aí uma fraqueza se você não calcular o resto dos macros que tem que entrar na dieta também. E a quinta pergunta de hoje, para encerrar esse Fala Doc, vem da Márcia Albuquerque. Doutores, qual o melhor? CrossFit ou musculação para ganho de massa muscular? Essa é a dúvida do momento. Titio Ekton, Everton, Pouca Sombra Zigueira vai responder para você. Tem mais algum adjetivo? Não. Obrigado. Qual o nome? Márcia Albuquerque. Márcia, qual é o melhor para hipertrofia, musculação ou ganho de massa, né? Musculação ou crossfit? Bom, a gente precisa adequar o objetivo, tá? Qual o nível de massa muscular que você quer ganhar? Porque assim, em ambas as atividades a hipertrofia vai ocorrer, tá? É verdade? Isso é verdade. Agora, me preocupa qual o nível, e você não deixou claro aqui pra gente, qual o nível de massa magra você quer ganhar, uma vez que assim, se o indivíduo hoje ele quer ser muito forte, ter um volume muito grande de massa muscular, ele vai ter que apostar na musculação. Não tem jeito. É lógico que o CrossFit ele desenvolve força, esse aumento da força no futuro vai aumentar a hipertrofia, mas ele também é um exercício que tem a demanda energética muito grande e isso acaba concorrendo com a questão de hipertrofia. Então você realmente vai ter a questão da hipertrofia também aumentada no CrossFit, mas como é uma demanda calórica grande, você não costuma se ter uma hipertrofia tão significativa assim como tem na musculação. Então você precisa adequar o seu objetivo, certo? Certo. Ou seja, muito volume, se você quer ficar uma mulher com muita massa muscular, é melhor você ir para o treino resistido. Se você quer ficar definidinha, bonitinha, aquele negocinho menorzinho, pode continuar no CrossFit que vai dar certo. Vai dar certo. Beleza? Vamos ficando por aqui. Hoje trouxemos 5 perguntinhas. Como de costume, respondemos as 5. Ficou alguma outra dúvida? Pode mandar pergunta no direct do Everton. Escreve pra gente nos comentários, escreve pra gente no Instagram. Que ele adora. E, de resto, vocês já sabem. Tá com dúvida? A gente tira! Mas é igual o...
quinta e última pergunta de hoje vem da Márcia Albuquerque. Cheio de mulheres no nosso canal. Para vocês. Doutores, qual o melhor... Pra você,